O Doutor Me Consulta está de volta com a nossa psicóloga Mariana Pessoa, hoje aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, prazer imenso estar por aqui. O tema de hoje é super importante. A gente vai falar sobre o trabalho pode adoecer e você vai entender os riscos psicossociais da NR01, não é isso, doutora? Perfeito. Para quem não sabe, vai saber um pouco agora. E tanto você que é empresário ou você que é funcionário, trabalhador, vai ficar por dentro e entender quais são os seus direitos, tá? E quais são as obrigações do empresário. Isso mesmo, até porque, gente, trabalhar é essencial para nossa sobrevivência, né? Para a gente realizar, para a gente se realizar pessoalmente, para construir nossos projetos de vida e, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas relatam estresse, ansiedade, esgotamento emocional, pressão excessiva e até situações de assédio no ambiente profissional. E diante dessa realidade tão crescente, também tem a preocupações com os chamados riscos psicossociais do trabalho. Doutora, para a gente começar, quando a gente pergunta, né, se o trabalho ele pode adoecer uma pessoa do ponto de vista psicológico, isso realmente acontece, né? Acontece, quem aí já não teve um trabalho que foi muito idealizado, que quando entrou estava super empolgado, animado ali com o trabalho e que aos poucos, por causa do ambiente, aquilo ali foi mudando de significado. E aí veja, antes a pessoa ia super empolgada para o trabalho, porque aquilo trazia uma realização pessoal muito grande. E aí depois ela passou a não querer mais ir para o trabalho passou a assumir um significado de sofrimento. Por que que isso acontece? Acontece porque no trabalho nós também temos riscos, né? Então nós podemos ter um nível de estresse muito elevado, cobranças excessivas, uma pressão acima do limite adequado. Então tudo isso vai trazendo um sofrimento para a gente que a gente vai ali acumulando ao longo dos dias, e aí antes o que era prazer se transforma em sofrimento. E aí por isso hoje muitas pessoas, né, Hélio, elas sofrem de ansiedade, de depressão e elas são afastadas do trabalho para poder fazer tratamento e etc. Muitas têm episódios de pânico antes de ir para o trabalho. Muitas me relatam assim lá no consultório. Doutor, eu passo sábado e domingo bem, mas começa a dar domingo ali de noite, eu já começo a sofrer porque eu sei que na segunda-feira de manhã eu tenho que ir para o trabalho. E não é qualquer trabalho, não é o fato de ir trabalhar, mas é o fato de ir trabalhar naquele lugar. E aí isso é muito triste, né? Esse estresse todo, doutor, essa pressão pelos resultados, esse excesso de tarefas cada vez mais comuns, eh, também trazem à tona toda essa vivência, né? Em que momento essas situações elas deixam de ser parte do trabalho e já passam a representar até um risco para a nossa saúde mental, por exemplo? Pronto. Quando tudo isso se transforma em excesso, isso vem um prejuízo. Vem prejuízo na memória, vem prejuízo no funcionamento, vem prejuízo na própria produtividade da pessoa no trabalho. A desmotivação vem. Aí sentimentos como tristeza, desânimo, um estresse mais aguçado, uma falta de energia começa a vir. E aí lá no comecinho a gente estava falando sobre essa coisa da NR01. O que que é? Nós temos um plano de gerenciamento de risco. Todo empresário, ele tem que ter esse plano de gerenciamento de risco na sua empresa. Qual é essa, o que que é essa coisa da NR01? O que que muda? Antigamente, as pessoas não precisavam pensar no risco psicossocial. Os empresários tinham que pensar nos riscos físicos e aí tinham que implantar equipamentos de EPI ali para a segurança do trabalhador, mas não se pensava no risco psicossocial. E aí, a partir desse ano, graças a Deus, e também por causa dos inúmeros acidentes de trabalho, inúmeras pessoas que tiram a vida por causa de uma situação de trabalho ali mal elaborada, e muitas no próprio ambiente de trabalho. E isso tudo é muito grave. E aí, a partir desse ano, veio a NR01, através aí da Organização Internacional do Trabalho e do Ministério da Saúde, de todas as outras diretrizes, que obriga o empresário a pensar
e incluir no seu plano de gerenciamento de risco os riscos psicossociais. Porque é como você estava falando, Hélio. A gente tem questão de pressão muito alta, a gente tem questão de assédio. E aí é até bem famosa as profissões que trazem mais adoecimento e mais risco psíquico, né? E a gente fala profissionais de saúde, pessoas que trabalham em banco, policiais e por aí vai. Porque são pessoas que estão ali sofrendo uma pressão muito maior se comparada a outras. Os professores, né, que adoecem muito também Os psicologicamente. psicólogos Os também, doutora. psicólogos, exatamente. A gente está ali na linha combativa, né? Vocês estão sendo bombardeados de emoções ali Sim, o diariamente, né? tempo todo, o tempo todo. Então a empresa ela passa a ter que contemplar no seu plano de gerenciamento de risco os riscos psicossociais. E para isso, o que é importante? Que esse empresário contrate um psicólogo para fazer esse plano de gerenciamento de risco psicossocial. Aí esse profissional, ele vai para a empresa, ele vai aplicar questionários nos funcionários, vai olhar o ambiente de trabalho e vai entender quais são os riscos psicossociais que aqueles trabalhadores podem sofrer, né, por causa da própria função do trabalho. Doutora, a gente sabe que agora vai ser, agora que já é lei, né? A Já é NR lei, 01 já é lei. já é lei e começam a cobrar a partir de maio, tá? Então, Então, grandes empresas, a partir de quantos funcionários é necessário ter um psicólogo ali dentro? A senhora sabe informar então pra a gente? gente, o que é, a gente não tem Atenção, empresários, hein? uma obrigatoriedade, mas se falava em a partir de 50 colaboradores. Mas o plano de gerenciamento de risco psicossocial não importa. E assim, não há uma obrigatoriedade de se fazer anualmente ainda, mas uma vez ao ano é de bom tom que o empresário veja e faça esse plano de gerenciamento psicossocial. Doutora, aquelas situações que ocorrem como, por exemplo, o assédio moral, aquelas humilhações também, ou até os ambientes tóxicos de trabalho, deixam marcas psicológicas duradouras aí nos colaboradores, né? Sim, e é crime, né? É crime. O assédio, a importunação, esse assédio transversal que acontece muitas vezes ali nas empresas, às vezes de colaborador para colaborador que está ali na mesma linha de cargo, mas às vezes hierarquicamente de cima para baixo também, quem é o chefe imediato, essas humilhações, situações vexatórias, tudo isso aí é crime. E a pessoa responde, tá? Então, não dá mais para relativizar. A escravidão já foi abolida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, não há que se falar em tratar mal um funcionário porque você paga ali um salário mensalmente. Não existe mais isso. E se você é praticante de qualquer ato ali de assédio, entenda, você vai responder. Se esse colaborador vai lá e faz uma denúncia, É causa ganha, com é certeza, né? causa ganha. A gente sabe que tem, assim, umas questões em lei, né, que o trabalhador, ele sempre vai ter razão. É É verdade. por aí. Doutora, muitas pessoas vivem também em constante sensação de esgotamento, né? Isso aí é fato. Como a gente consegue diferenciar um cansaço normal, por exemplo, de algo mais sério, como, por exemplo, a síndrome de burnout? Perfeito. A síndrome de burnout, ela foi reconhecida ali em 2023 e foi reconhecida como um transtorno mental advindo do trabalho, tá? Então, por isso também, todas as coisas estão sendo repensadas. É que a gente vai dando passinhos de formiga, mas a gente chega ali no ponto que precisa. Veja, o nosso sono é um ponto muito importante. As pessoas normalizam acordar cansados. E a gente conversou aqui em vários episódios anteriores que quando eu acordo, eu tenho que acordar disposto. Você não precisa ser aquela pessoa de bom dia, bom dia, sol, bom dia, estrelas. Você pode acordar, ficar ali na sua um tempo, fazendo download ali da sua alma, não tem problema. Mas acordar com sensação de esgotamento já é um sinal de alerta. Porque teoricamente o seu corpo ele entra em homeostase quando você dorme. Então quando você acorda é para você acordar
melhor do que o que você foi dormir. E aí tem pessoas, e isso é muito corriqueiro no consultório, que dizem assim: "Meu Deus, quando eu acordo parece assim que eu levei uma surra". Não Nossa, acontece isso? eu já acordei assim também, doutora. Ah, Misericórdia, é parece que a a gente estava numa batalha é dormindo. isso. "Meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que eu sonhei?". Passou um trator em cima Passou de um mim. trator em cima de mim. Então isso, quando acontece com uma certa frequência, é um sinal de alerta muito importante, porque significa que o teu cérebro ele não está diminuindo ali a frequência de atividade, para o teu corpo descansar. Então, às vezes, é o estado de hipervigilância que a gente fala, o sono ele não está sendo reparador, não está sendo regulador. E aí a gente precisa de intervenção. Doutora, quais são os sinais de alerta que indicam que o trabalho pode estar impactando negativamente, na nossa saúde mental, por exemplo? Olha, e aí fica um alerta muito, muito, muito importante para vocês. Vocês sabiam que a gente passa pelo menos 40% da nossa vida trabalhando? Da vida geral. Esse outro percentual, a gente está aprendendo a andar, falar, comer, a gente está se desenvolvendo. Mas depois disso, 40% da nossa vida é trabalhando. Então, se você permanece muito tempo num lugar que não traz um bom significado para você, você está perdendo tempo de vida. E esse tempo ele não recupera. Então a gente precisa estar bem e estar feliz trabalhando. Não é como se, ai, muitas pessoas até romantizam, né? Ele fala assim, ai, quando você ama o seu trabalho, trabalhar é como viver um eterno férias. Para, não é assim também. Trabalho é trabalho, férias é férias. Não é a mesma coisa de você estar aqui no sol escaldante de Roraima fazendo coisas ou você tá lá nas Maldivas curtindo praia. Quem dera, né? Sabe? Não é a mesma coisa, mas assim, quando você começa a perder o prazer naquilo que você está fazendo, isso já é um sinal de alerta. E não é um dia, ai, que saco, hoje eu tenho que trabalhar. Não é um dia, é a soma de vários dias. É aquela coisa do o que torna uma coisa boa ou ruim? É o que ela é a maior parte do tempo. Então, se a maior parte do tempo o trabalho tem sido sofrimento, então ele é um sofrimento. Mude, se reinvente. Tantas pessoas que mudam, que se reinventam, mudam, estão numa carreira super sólida, passaram no concurso público dos sonhos, e aí pedem exoneração e vão fazer outra coisa. Porque a nossa vida, ela é muito curta, né? Eu não estou dizendo aqui para ninguém pedir demissão não, tá? Porque aí é trocar 6 por meia dúzia. Você vai parar de sofrer pelo trabalho e vai sofrer por não pagar suas contas, Exatamente, já né? vai ser Não. pior. Aqui a psicologia ela é real, ela é raiz. Eu estou dizendo que veja outra coisa para fazer se o seu trabalho está sendo sofrimento. Inclusive, doutora, a gente falou de perder emprego, o medo de perder o emprego ainda faz com que muitas pessoas silenciem, sobre o sofrimento no ambiente de trabalho, né. Por que que isso acontece? Olha, a gente não está vivendo tempos muito fáceis mesmo não, né, economicamente falando. As coisas cada dia estão mais caras. De vez em Com quando guerra então agora, nossa, gasolina lá nas tá alturas, batendo quase 8, hoje de né. manhã o barril a 115 É dólares, isso. Tá né. vendo? Tá vendo, gente? O Hélio não é só um rostinho bonito não, ele é cultura, ele é economia. Gente, assim, o medo da perda do trabalho faz com que você tolere muitas coisas. Mas, assim, procure algo para fazer, na sua janelinha de tempo, sabe. Outra coisa, perceba quais são as suas habilidades, quais são as suas aptidões, e aí até faça um convite, tá. Eu realizo um trabalho, Hélio, de orientação profissional. Então, muitas pessoas que estão perdidas, elas não estão satisfeitas com o que estão fazendo, mas elas também não têm ideia do que elas querem fazer. E aí a avaliação psicológica vem para ajudar nisso. Então, a gente tem uma bateria de testes que a gente descobre quais são as habilidades daquela A pessoa, as gente vê isso aptidões muito no último ano do ensino do médio, ensino onde os médio. alunos não sabem o que fazer no vestibular, É, qual caminho eles querem seguir, né. é isso. Você tem essa ajuda para os adultos também já, né, Temos para os doutora? adultos também. Então, a gente tem isso para os adolescentes que não sabem qual curso eles querem, não sabem o que eles gostam de fazer. Então, a gente faz um trabalho muito legal ali de autoconhecimento e também uso de vários testes para entender quais são as aptidões dele, quais são as habilidades, quais são os gostos, interesses. Mas a gente também tem isso para adulto. Então, o adulto que ele está pensando no redirecionamento de carreira, é muito bom que ele procure ajuda psicológica. Quando ele diz assim, eu não estou gostando do que eu estou fazendo, mas eu também não sei o que eu gostaria de fazer.
procure um psicólogo. Faça uma orientação de carreira que você vai ter ali um resultado muito mais eficiente, né? E você vai começar a explorar. A gente ajuda, o psicólogo ajuda a explorar essas possibilidades, né? A gente tem muito adolescente, Hélio, que, por exemplo, chega assim, não, os pais ficam desesperados, loucos, né? Dizem assim, o que você quer ser? Não, eu quero ser youtuber. Ah, meu Deus. Mas Jogador de assim, futebol. mas assim, antigamente era mais jogador de futebol, hoje em dia é mais youtuber, mas youtuber não deixa de ser uma profissão, só que é uma profissão que o acesso é assim, eu tenho aqui, é um para mil, né? É um acerto assim de um Nem para todos vão mil. ser uma Virgínia Fonseca, um Justo, um Álvaro, Felca, né? Que né? produz ali um conteúdo que tem realmente um engajamento e um retorno, uma monetização muito boa. E a gente trabalha com essas expectativas ali, expectativa realidade, sempre. E isso é muito importante. Doutora, esses programas de saúde mental dentro das organizações realmente ajudam ou eles ainda são pouco efetivos na prática? Eles ajudam muito. O que que eu percebo, Hélio? E necessários, né? Olha, a empresa que ela investe em saúde mental, ela está ganhando nas duas pontas, porque se ela investe em saúde mental para os seus colaboradores, ela está prevenindo que aquele trabalhador entre com, por exemplo, um atestado médico de 15 dias para tratamento de doença, de depressão e de ansiedade. Hoje, a doença que mais incapacita e que mais afasta o colaborador do trabalho é a depressão. Então, se você investe em saúde mental, e aí eu falo, convida um psicólogo, pega as datas alusivas, nós temos um calendário, o brasileiro gosta, né, de calendário e de feriado e de datas comemorativas. Pega o calendário, começa ali com 2, 3, 4 ações anuais. Convida um psicólogo para falar de saúde mental, para falar de assédio moral, para falar de risco psicossocial. Junta ali uma rodada, faz um lanche para os teus colaboradores. Isso é uma coisa muito pequena, mas ela tem um grande impacto, porque aquela pessoa ela começa a repensar em hábitos de vida dela individuais que ela tem na empresa, que ela tem fora da empresa, e que aquele empregador ele vai estar prevenindo o recebimento de um atestado. Então isso é uma ação micro. O que é uma ação maior? Hoje em dia, Hélio, a minha empresa, a Albuquerque Mental Care, tem um convênio interno. Então, a empresa que quer trazer saúde mental para os seus colaboradores e garantir valores mais acessíveis de tratamento, essas empresas podem entrar em contato conosco, que a gente fecha parceria para que os colaboradores façam todos os tratamentos que tem no nosso hall de serviço, desde a avaliação neuropsicológica, atendimento psicológico, nas abordagens da terapia cognitivo-comportamental, na dialética comportamental, em tudo eles vão ter acesso. Então é muito interessante que o trabalhador não, que o empresário comece a pensar em levar mais saúde mental para os seus colaboradores. Fantástico e necessário, né? Doutora, do ponto de vista individual, o que o trabalhador pode fazer quando percebe que o ambiente do trabalho está prejudicando a saúde mental dele? Começa a pensar em pequenos passos e etapas assim para começar a mudar essa realidade e sair de onde você está para um outro lugar, né? A gente não consegue melhorar no lugar que adoeceu. Muitas vezes você vai precisar trocar de trabalho e tá tudo bem. A gente não pode trocar de vida, né, Hélio? Então, Verdade. assim, de trabalho a gente troca. Não como quem troca de roupa, mas a gente pode pensar num plano de curto, médio e longo prazo para trocar o que você faz. Doutora, para a gente finalizar, para quem está nos ouvindo agora aqui na 107, nas suas redes sociais também, que sente que o trabalho tem sido uma fonte constante de estresse, de sofrimento, qual é o primeiro passo para cuidar da saúde mental? Deixa esse recadinho para gente. Perfeito. Olha, se você nos acompanhou até agora, ouviu toda essa entrevista, percebeu, se identificou com algumas das coisas que nós conversamos aqui, procure um especialista, procure ajuda. Ó, você me encontra na Avenida Benjamin Constant, 720, no centro, no Espaço Roraima. Um espaço super acolhedor lá, um cafezinho gourmet quentinho, passado na hora para você Delícia. tomar, tá? Nas redes sociais, @MarianaPsiquePessoa.
E o WhatsApp é o 959-8123-3874. Estamos prontos para atendê-los. Olha, quero reforçar também que saúde mental precisa ser considerada dentro do ambiente de trabalho e que buscar ajuda é um passo importante, sim, para preservar o bem-estar e a qualidade de vida. O nosso bate-papo de hoje, a gente entendeu um pouco sobre a lei NR01, tão necessária, e você acompanhou aqui com a doutora Mariana Pessoa, nossa psicóloga. Doutora, muito obrigado por ter vindo e a gente se encontra semana que vem com mais um super tema. Semana que vem nos vemos. Um beijo, até a próxima. Eu vou para um breve intervalo e a gente já volta, não sai daí.